Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 28, aonde está escrito, Jesus falando. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Pai querido, bendito e amado, eu oro agora, Deus, sobre esta palavra, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor, meu Pai, confirme tudo isso que o Senhor Jesus está falando e que nós possamos estar presentes em espírito, presentes na atenção e em tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então nos ajude, meu Pai, a entendermos essa palavra, que essa palavra venha ao nosso coração, que ela venha nos preencher, que ela venha nos alimentar. Então, meu Pai, envia agora desta tua palavra e que ela vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, e amém. Jesus dizendo: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Ele fala que ele seria levantado na cruz, seria crucificado, e aqueles judeus que não acreditavam iriam conhecê-lo. Os discípulos iriam conhecê-lo, porque a crucificação, ela é todo o fundamento do Evangelho. A morte de Jesus, ela nos liberta de todo o pecado, de tudo aquilo que foi desobediência do pecado original. E ele diz: porque o Pai não tem me deixado, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Naquela época, o judeu não tinha o hábito de chamar Deus de Pai. E Jesus diz: porque o meu Pai está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Chama atenção porque uma das condições de você ser abençoado é a obediência. É você fazer aquilo que agrada a Deus. E aqui no verso 30 diz: e dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Alguns não acreditaram. A maioria do povo escolhido não entendeu que Jesus era o Salvador, que ele era o Messias, aquele que foi enviado por Deus para que no sacrifício da cruz ele pudesse livrar a humanidade. Eles acreditavam que eles eram filhos de Abraão, acreditavam que eles eram o filho do Pai na fé. Eles conheciam as Escrituras e sabiam que elas falavam que Deus tinha prometido enviar o Messias, o Salvador, e quando eles se deparam com Jesus, eles não acreditam. E Jesus aqui ele diz: olha, eu não faço aquilo que é diferente, aquilo que não é o que o Pai me mandou. Eu faço sempre aquilo que agrada ao meu Pai. E quando ele fala, diz: e muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Uma condição: permanência na palavra de Deus. Primeiro você acredita e depois você permanece na palavra. Aconteça o que acontecer, você persevera, você insiste, você não
titubia, você não fica na incredulidade, mas você continua na expectativa, na esperança de que Deus vai abrir uma porta, de que Deus vai abençoar, que Deus vai responder a tua oração, porque Ele diz, aquele que perseverar, esse receberá o galardão. E Jesus dizia, aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente será o meu discípulo. E ele diz aqui que ele dizia aos judeus que criam nele, porque essa palavra, a palavra de Deus, ela tem essa condição de falar ao coração daquele que acredita, daquele que crê. Você olha que pessoas ouvem falar do Evangelho, ouvem falar de Jesus, e para elas não modifica nada, porque elas não acreditam, elas acham que talvez essa Bíblia, a palavra de Deus, seja apenas um livro histórico. E quando você analisa sobre essa ótica, sobre essa visão, não vai acontecer nada, porque passa apenas a ser um livro que traz uma história de um homem santo, de um homem enviado por Deus, do povo que tinha sido escolhido por Deus, um povo que teve muitas lutas e batalhas, um povo que foi rebelde, e as coisas vão permanecer da mesma maneira, porque elas só vão mudar a tua vida quando você olhar pelo lado da fé. Quando você olhar que Deus tem uma promessa, assim como Ele tinha a promessa de enviar o Salvador, o Messias, e Ele envia porque Ele olha para o mundo e diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho unigênito para salvar o mundo, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Mas o seu povo, o povo escolhido, não reconheceu Jesus, não obedecia, achava que Jesus blasfemava, e eles, a todo momento que eles tinham oportunidade, eles questionavam Jesus, eles desafiavam Jesus, porque a palavra não entrava no coração, a ponto de Jesus dizer que essa palavra só entra no coração daquele que é filho de Deus. E ele continuando, ele dizia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho, a verdade que te liberta da religião, que te liberta da opressão, que te liberta da auto-vitimização, que te liberta das mãos de um Deus tirano que quer amassar, matar e destruir. Porque quando você olha essa palavra pelos olhos da fé, você percebe que Deus é amor, que Deus, Ele tem um propósito na vida de cada pessoa, de cada um que acredita, de abençoar, de abrir portas, de prosperar, de tirar o sofrimento, a doença, a enfermidade, de tirar a miséria. E aí eu sempre digo, as pessoas olhando a miséria do mundo, elas sempre questionam, onde está Deus? O mundo é mau, as coisas que acontecem, até Deus duvida. E elas dizem, porque Deus não se importa, ou porque pior ainda, Deus não existe. Mas aqui, quando você olha uma palavra como essa, que alguns acreditavam que Jesus fazia a vontade de Deus, e ele dizia, aqueles que criam nessa palavra, e ele disse, aqueles que permanecerem nessa palavra,
serão os meus discípulos, serão os meus seguidores. Ele coloca uma condição. E continuando, no versículo 33, quando Jesus fala dessa verdade que liberta, diz aqui: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Porque eles olhavam pelo lado da carne, pelo lado humano, sem ser o lado espiritual. E ainda que olhassem pelo lado humano, quando eles disseram para Jesus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Eles se esqueceram que por 400 anos foram escravizados lá no Egito. Nem pelo lado humano eles não conseguiam ver a realidade deles. Porque assim acontece no dia a dia, quando a pessoa sai fora da vontade de Deus. A palavra de Deus fala que os seus olhos ficam encobertos, como que por umas escamas espirituais, e a pessoa não consegue discernir mais a verdade. Ela parece que fica sobre um encantamento do inferno, e ela não vê a verdade. Ela pode ouvir, mas aquilo não entra no seu coração, porque ela não abre a porta para Jesus entrar e fazer morada, porque ela não crê. E quando você não crê, você não vê a glória do Senhor. E eles aqui estão nessa condição. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eles dizem: mas nós sempre fomos livres, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Não tinham lembrança, nem que tinham servido como escravos a Faraó lá no Egito, e que Deus, com a sua mão forte, os libertou e fez com que eles passassem o mar lá em seco, e que isso tinha sido estabelecido para aquele povo como um memorial eterno, que eles deveriam contar essa história para os seus filhos, mas eles, como judeus, nem isso lembraram. Porque quando a pessoa quer argumentar com razão, mesmo que ela não tenha razão, ela não tem mais fundamento. Ela fala palavras ao vento, ela acusa, ela questiona, mas ela não tem fundamento. Isso tem acontecido diariamente. Em nosso país, vivemos um momento político onde pessoas têm questionado, têm acusado, têm dito tantas coisas sem analisar o fundamento. Quantos casais têm discutido porque não analisam o seu dia a dia? Quantos pais e filhos estão estremecidos porque a verdade que liberta não é presente no dia a dia? Porque quando você fala a verdade, quando você fala, ainda que você possa errar, mas a verdade liberta. O rei Davi deixou um exemplo de verdade, porque quando ele comete adultério com Betseba, e ele pega e toma para si a mulher do soldado Urias, o profeta Natanael vai até ele e diz: olha, Davi, havia um soberano que olhou para um súdito que tinha apenas uma ovelhinha que dava o leite e alimentava a sua família. E de repente aquele soberano foi lá e se apropriou daquela ovelhinha e deixou aquele servo sem nada. E Davi ficou tão irado no momento que ele ouviu essa palavra daquele soberano que tinha praticado esse delito, que ele disse: esse soberano, esse rei maldito merece morrer.
E o profeta diz para ele: esse rei é você, que praticou o que fez com a mulher do teu servo Urias. E no mesmo momento, ele responde: pequei contra Deus. Ele não argumenta com falsos fundamentos, ele não justifica, ele não diz que o diabo enganou, ele não diz que foi seduzido pela mulher. Ele simplesmente responde: pequei contra Deus. E a resposta do profeta é instantânea. Ela diz: mas o Senhor já te perdoou. Porque quando você pega essa palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que quando nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos perdoados. É uma condição de Deus, que você reconheça. Esse povo judeu não conhecia a verdade, e eles argumentam para Jesus com mentira. Como dizes tu que seremos livres se nunca servimos a ninguém? E respondeu-lhe Jesus no versículo 34, livro de João, capítulo 8. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O que Jesus está dizendo? Vocês podem dizer que são religiosos, são pessoas de destaque na sociedade, alguns são sacerdotes, outros são doutores da lei. Não adianta, vocês não vão permanecer, porque quem vai ficar na casa do meu pai são só os filhos. Aqueles que se intitulam, dizem que são, mas não são, esses não permanecerão. Porque lá no reino do Senhor tem um caminho estreito, e essa palavra diz que o imundo não passará. Não é aberto a porta para que todos entrem. Só entra quem Deus quer. E só entra quem tem fé no Filho que Ele enviou para a cruz. E ele continua dizendo, no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vê que no versículo 28, quando nós começamos, ele disse: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aqui ele está falando, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está dizendo? Aquilo que estava descrito lá no livro de Números, quando os judeus, na caminhada no deserto, pecaram contra Deus, e Deus enviou serpentes, e essas serpentes picavam o povo e eles morriam. Naquela época não existia o soro, a vacina, e as pessoas morriam mesmo. E Jesus diz: olha, Moisés, faz aí uma serpente de ouro, pendura ela numa haste, e quando essas pessoas olharem para essa serpente de ouro, elas não vão morrer. E diz essa palavra que todos que olhavam para aquela serpente de ouro levantada naquela haste, era curado. Era como se não tivesse sido pecado por aquele veneno poderoso daquela serpente. Deus estava dizendo: olha, essa mesma serpente que mata,
se você acreditar, eu vou transformar ela em cura. Porque eu transformo toda maldição em bênção. E o meu filho, quando for levantado da terra, ele vai ser levantado para libertar vocês da maldição, daquele pecado cometido lá no início por Adão e Eva. Aquele pecado que a serpente fez com que eles cometessem, porque o coração deles não era firme, não permaneceram na minha palavra, não obedeceram, não fizeram como meu filho, que faz aquilo que agrada ao Pai, por isso o Pai está com ele. Então, vocês precisam de um Salvador. E quando esse meu filho Jesus, ele for levantado naquela cruz, ele vai libertar vocês. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está dizendo, olha, quando o meu filho for levantado naquela cruz, vocês serão livres. Vocês terão uma nova condição de vida. Vocês poderão viver as boas novas do Evangelho. Vocês poderão viver o tempo da graça e não o tempo da perseguição. Quem crê nisso? Alguns acreditaram. Deus tocou no coração e nós lemos aí. Dizendo essas coisas, muitos creram nele, lá no versículo 30. Muitos creram. Como agora? Eu estou aqui pregando a palavra, muitos vão ouvir, muitos estão ouvindo, e muitos crerão. Alguns permanecerão escravos do pecado, porque não acreditam na palavra de Deus, não acreditam que lá naquela cruz, Jesus libertou a humanidade. Ele riscou a cédula contrária, tudo aquilo que trazia culpabilidade, tudo aquilo que provocava a ira de Deus contra nós, ele cravou naquela cruz. E hoje, quando você acredita em Jesus, você passa a ser um filho amado de Deus. E quando Deus olha lá do alto, ele vê você que entregou a vida para Jesus, ele olha para você e ele diz, ali vai um filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Você pode pensar com você, mas eu sou um pecador e mesmo assim Deus me ama? Sim. Davi pecou e ainda mandou matar um soldado fiel ao exército dele. Teve uma penalidade? Teve. Mas quando ele se arrepende e fala, pequei contra Deus, o profeta responde, Deus te perdoou. Se Deus não te perdoar, meu irmão, você está perdido, porque o inimigo que anda ao derredor, ele veio para roubar, matar e destruir. E esse negócio que crente vive dizendo que é o diabo, que é o diabo, que é o diabo, é o maior engano, porque o maior problema não é o diabo, o maior problema é ele que joga tudo em cima do diabo para ele não praticar boas obras. Ou ele joga no trauma, ou ele joga nos problemas que ele viveu na infância, ou ele joga no cônjuge, ou ele joga nos filhos, ou os filhos jogam o problema nos pais. Porque desde o princípio foi assim. Adão desobedeceu, não permaneceu na palavra de Deus. Mas quando Deus questiona, ele diz, a mulher que tu me deu, ela me fez pecar. Deus questiona a Eva, ela diz, a serpente me enganou. Ninguém tomou a atitude de dizer como Davi, eu pequei contra Deus. E assim acontece no dia a dia.
pessoas têm falhas com os seus companheiros, com as suas amizades, com os seus relacionamentos, mas ninguém quer assumir a culpa, ninguém quer pedir perdão, e o Senhor Jesus disse: olha, se você souber que alguém tem contra ti alguma coisa, vai lá e peça você perdão. Ele inverteu a mão das coisas. Quem faz isso? Mas desafio para ser abençoado, todo mundo faz. Campanha para ser abençoado, para receber prosperidade e dinheiro, todo mundo faz. E eu não estou falando contra elas, não, porque é bom que se faça. Mas Jesus disse: olha, se você souber que o teu irmão tem algo contra ti, vai e se apresenta ao teu irmão, pede perdão, acerta as contas com ele e depois traz a sua oferta. E aí eu te abençoarei. A igreja fala isso para os irmãos? Ou ela diz para você primeiro trazer a tua oferta, fazer o teu desafio, dar o seu tudo, e aí Deus vai te abençoar? E a parte do perdão ficou aonde? Debaixo do tapete? Não interessou? Será que não estão falando como esses judeus que disseram: somos descendências de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Não reconheceram que eram escravos de Faraó? Será que esses que estão pedindo somente o teu dinheiro sem dar uma noção do Evangelho, não estão deturpando a palavra do Senhor? O que você acha? Jesus disse que a verdade é que liberta. Estou falando para você uma verdade. Talvez não seja aquela que te agrade. Talvez não seja aquela que você gostaria de ouvir. Os judeus também ouviram de Jesus aquilo que eles não gostaram, a ponto de dizer que Jesus falava pela boca de Satanás. Muitos dirão a mesma coisa. Esse pastor, ele não fala pela boca de Deus, porque ele fala tudo o contrário. Então as igrejas estão fazendo desafios, fogueiras santas e tantas unções e moveres, e elas estão erradas? Ah, mas está dando certo. Quantas vezes as coisas dão certo, mas nem sempre são o que parece. Procura lá no dicionário a palavra pragmatismo. Guarda bem. E aqui Jesus disse: olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O chamado do Evangelho é para que você seja liberto, porque a palavra de Deus diz que aonde está o Espírito do Senhor, ali está o Espírito da liberdade. Se você tem o Espírito de Deus, você não está preso a homens, não está preso a fardos pesados, a jugo desigual, porque você coloca em primeiro lugar o amor a Deus. Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pregadores da lei, judaizantes, não conseguem amar ao próximo como a si mesmo. Porque olham para as ovelhas como se elas fossem carne no matadouro. É o que diz a palavra de Deus. Versículo 37, Jesus continua: bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha Jesus falando: a minha palavra não entra em vós. Será que essa palavra que eu estou anunciando está entrando no teu coração? Ou será que muitos dirão: vou até parar de ouvir porque já falou muita bobagem?
não está falando conforme eu estou acostumado a ouvir. Será que isso não é heresia? Nossa, por que fala tão diferente? Jesus, continuando no versículo 38, nós estamos no livro de João, capítulo 8. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Por que eles falaram isso para Jesus? Porque para eles, Jesus não era o filho de Deus. Jesus era filho de José, e que, segundo eles, Maria tinha adulterado antes do casamento, e Jesus era filho de prostituição. Por isso que eles falavam isso. Nós não nascemos em prostituição. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariam, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha o que Jesus está dizendo. A palavra não entra no coração de vocês? Não é uma questão de interpretação. Eu não estou aqui falando uma língua estranha que vocês não possam ter capacidade para entender. Não. Eu estou falando a verdade, mas ela não entra em vocês, porque vocês têm por pai o diabo. Vocês querem fazer os desejos do vosso pai, que é o próprio maligno. Jesus não disse que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males? Disse. O que muitos lugares estão dizendo para os discípulos? Vem que Deus vai abrir uma porta, você vai ganhar milhões. O testemunho sempre é o mesmo. Eu estava endividado, Deus me deu carro, casa, empresa. Hoje eu tenho 368 empregados e a minha firma tem um capital de aproximadamente 10 milhões. E aquele que se diz homem de Deus diz: é pouco, Deus tem muito mais. Eu não vejo isso no Evangelho. Mas eles estão achando que estão sendo abençoados, porque o desejo, a ganância, habita no coração deles. Agora me fala a verdade. Se você pegar esse evangelho com honestidade, aonde os discípulos de Jesus passavam necessidade, tiveram final de vida trágico porque foram apedrejados, outros foram crucificados por amor ao evangelho. Jesus, quando ele anda com Pedro, mandam cobrar
imposto. Jesus não tem uma moeda no seu bolso. Ele manda que Pedro vá até a praia e pesque um peixe, e ele dá ordem ao peixe que engula uma moeda lá no fundo do mar, e ele suba e seja fisgado no anzol de Pedro. Pedro leva aquele peixe para casa, abre o bucho do peixe, tira aquela moeda, e Jesus disse: agora vai, paga o teu imposto e o meu também. Embora os filhos não deveriam pagar o imposto, mas sim os alheios, mas para não dizer que eu não cumpro toda a lei, paguem o imposto. Jesus não tinha cofrinho, não tinha poupança, não tinha uma grande soma. E ele diz: olha, se você quiser me seguir, o Filho do Homem não tem nem aonde repousar a cabeça. Mas hoje eles dizem que se você for para Jesus, você vai ficar milionário. E por acaso, se você tiver necessidade, não tiver rico, você está em pecado. Alguma coisa você deixou de fazer. Você cumpriu o teu desafio? Você fez o voto? Você é um dizimista fiel? Todas essas coisas são válidas, desde que você olhe para a verdade que liberta. Desde que você busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e reconheça que todas as demais coisas o Senhor te acrescentará. Porque Ele ama você, e Ele não faz por barganha, mas Ele faz por graça. Esses não entenderam isso. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, e quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vós digo a verdade, por que não credes? Jesus está dizendo: vocês podem me acusar de alguma coisa? Não. Vocês não querem acreditar por quê? Versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Sinto muito. Me entristeço. Mas se você não consegue entender essa palavra que liberta, olha, você tem que se converter. Você tem que começar a abrir o teu coração, pedindo a Deus que aceite você como filho. Porque o chamado sempre é: quem quer receber Jesus como filho de Deus? Ele é o Filho de Deus. Mas será que Ele quer receber você, eu, qualquer um que seja, lá no seu reino? O reino é dele. Não é nosso. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busca e julgo. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Sabe por quê? Porque Jesus tem um chamado para que você tenha a vida eterna. Para que quando Ele te chamar aqui desta terra dos viventes, você possa entrar no reino de Deus. Você possa passar a eternidade junto do teu Criador, junto do teu Senhor, junto do teu Pai. E é por isso
que se você ouviu essa palavra e acreditou que essa palavra é a verdade e que com aquele sacrifício da cruz você é livre, você tem a opção de escolher como você quer andar, se é nos caminhos de Deus ou nos caminhos do mundo. E não adianta você justificar dizendo: olha, pastor, eu estava saindo para ir na igreja e de repente uma força profunda e forte me segurou e me impediu. Ninguém te segura. Quem te segura é você. Olha, pastor, eu quero viver em paz, mas quando eu vejo, eu sou tomado por algo que eu fico irascível, eu grito, eu brigo, eu xingo. É uma força que eu não controlo. Sabe por que você não controla? Porque está faltando o Espírito Santo na tua vida. Aquele que te dá equilíbrio, aquele que te guarda, aquele que muda o teu coração. Talvez você diga: já fiz tantas campanhas de libertação, as coisas não mudaram. Sabe por que não mudaram? Porque não é demônio, é o teu eu. É a tua razão que impede de você ser livre. Por isso que Jesus disse: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, em outras palavras, não queira se justificar. Faça como eu, que eu faço aquilo que agrada ao meu Pai. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você tem que fazer o que Deus manda. Não há opção. Ou você larga a mão do teu eu e pede para o Espírito Santo te conduzir, para Ele te fortalecer, para que você possa andar nos caminhos do Senhor. Ou infelizmente, meu amigo, você pode justificar quanto você quiser, mas você está perdido. Aqueles judeus não acreditaram em Jesus, o Filho de Deus, que veio para salvá-los. Jesus olha para Jerusalém, chora amargamente e diz: eu queria salvá-los. Eu queria cuidar de vocês como a galinha cuida dos seus filhinhos. Vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Não mate o profeta de Deus. Porque o Senhor Jesus, através da palavra de Deus, Ele diz: olha, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Credes nos meus profetas e prosperareis. Sabe quem é profeta de Deus? Não é aquele que revela, que fala isso que te digo, a tua mala está pronta, você vai viajar. Não é aquele que fala: olha, eu estou vendo uma grande luz sobre a tua cabeça. Não é aquele que fala: olha, tem um ramo de flores ou palmas em tua direção. Crede nos seus profetas e prosperareis. Profeta de Deus é aquele que fala essa verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou falando para você como boca de Deus. E se você ouvir essa palavra, hoje você vai ser livre para adorar a Deus.
Porque quando você olhar para você mesmo, você vai dizer: aquele sacrifício praticado na cruz por Jesus me libertou. E hoje eu sou livre porque eu sou filho amado de Deus. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus! Por isso nós vamos orar. E se você nunca entregou a tua vida para Jesus, ou entregou já a tua vida para Jesus, mas essa palavra falou com você, coloque a mão no teu coração e nós vamos orar. Ora assim comigo, você que quer entregar a vida para Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, ouvindo a tua palavra, eu entrego a minha vida, recebendo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque eu conheci a verdade da tua palavra e hoje eu reconheço que aquele sacrifício feito na cruz por Jesus me libertou e eu sou livre e eu tenho condições de ser um adorador, eu tenho condições de ser um praticante da palavra do Senhor. E é por isso que diante do teu Espírito e na unidade da fé, eu oro agora, pedindo que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que o Senhor me abençoe. Pai soberano, Pai bendito e amado, olha para nós reunidos aqui na Paz e Vida de Peruíbe, para esse povo que ouve à distância, através da internet, através da rádio, através de qualquer meio de comunicação, e abençoa, Deus, porque pelo Espírito nós estamos ligados na mesma fé e na tua palavra que diz que se o Filho do Homem libertar, nós verdadeiramente seremos livres, e nós acreditamos que lá naquela cruz o Senhor nos libertou, porque tudo que era contrário a nós o Senhor riscou, e hoje nós podemos ter paz com o Senhor e saber que em tudo nós já somos mais do que vencedores, que em tudo o Senhor já providenciou, as nossas enfermidades são tiradas, nós estamos restaurados e nós queremos a cada momento viver esse tempo de vitória, de bem-aventurança. Por isso, meu Pai, nos ajude. Eu te peço agora, no nome de Jesus, a buscarmos sempre, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, sabendo que no nome de Jesus, tudo já está providenciado, tudo já está resolvido, e nós veremos a graça do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, eu agradeço por essa palavra, abençoa o teu povo que orou com fé, e faz, meu Deus, que nós possamos viver todos juntos, sinais, prodígios e maravilhas, para que o teu nome seja adorado, e o teu nome seja reverenciado nas nossas vidas e no nosso coração. Muito obrigado, e amém, e graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Pai soberano, bendito e amado, eu te agradeço, Deus, por essa palavra que falou ao nosso coração. Te agradeço porque sei, Deus, que o Senhor já providenciou tudo aquilo que era necessário naquela cruz. E se nós tivermos fé, verdadeiramente já deu tudo certo. Nós veremos a glória do Senhor e os teus sinais nos seguirão, e nós poderemos proclamar a uma só voz que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Pai, que o Senhor nos ama e que nós temos um Pai querido, Abba Pai, e por isso nós iremos exaltar e glorificar o teu nome e seremos testemunhas vivos aqui na terra do teu amor. Por isso, meu Pai, eu te agradeço e te peço que o Senhor continue abençoando cada pessoa que orou, abençoando a nossa família, os nossos filhos, abençoando nossos
pais, os casamentos, abençoando os nossos amigos, abençoando esse país, e que em nome de Jesus nós tenhamos uma semana abençoada. Fica ao nosso lado, Deus, para que nós possamos sempre reconhecer o teu amor e te exaltar em espírito e em verdade. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Obrigado, Senhor, e amém, e graças a Deus.